Então, vamos conversar um pouquinho da história dos computadores. Quando eles foram inventados, a ideia de computadores não era nada parecido com o que é hoje. A palavra computador em si simplesmente quer dizer aquele que faz contas. Computador originalmente não era nem sequer uma máquina. Computador originalmente era uma profissão. Eram pessoas que faziam contas. Mais ou menos como nós temos hoje contador, alguém que faz contas para a parte financeira. Ele era um computador, a função dele era fazer cálculo. Então, se alguém queria fazer uma integral, queria fazer alguma parte matemática, um método numérico mais complicado, ali em 1800, por exemplo, ele contratava alguém para fazer esse serviço. Esse cara era o computador e foi a primeira profissão que os computadores destruíram. Não é isso? Então, os computadores também, quando começaram a trabalhar na forma de máquinas, também não eram máquinas elétricas ainda. As primeiras máquinas de computar, os primeiros computadores, eram mecânicos. Eles trabalhavam com engrenagem. E, no caso aqui, a geração zero, que o pessoal chama, é exatamente isso. A parte matemática dele vai trabalhar com sistemas mecânicos. Mas existem também computadores analógicos bem mais antigos do que esse. O mais antigo que se tem notícia é chamado de mecanismo de Antikythera. Esse cara aqui da direita é o mecanismo original que foi recuperado do fundo do mar e na esquerda é uma recriação mais bonitinha de mais ou menos como é que o pessoal espera que esse cara seja. Procurem ele no YouTube que tem um vídeo que comenta sobre a história desse mecanismo. Ele é de mais ou menos 60 a.C. Então a parte matemática desse mecanismo é muito interessante, é muito legal trabalhar com ela aqui. E isso mostra para nós uma coisa interessante. Esse mecanismo, ele calcula coisas como eclipses, órbitas de Lua. Isso não tem nada de simples. A órbita da Lua não é circular, por exemplo. A órbita da Lua é uma órbita elíptica. E a órbita da Lua, a elipse também não é constante. A elipse gira em volta do eixo da Terra. Como é que eles fazem isso? Notem que isso aqui era pessoal da Grécia, pessoal grego. O Império Grego era da época de 4000 a.C. Então, esse pessoal aqui ele passou muito tempo observando o problema antes de fazer um computador. Isso aqui é bem importante a gente lembrar depois. Antes de você começar a escrever uma solução, antes de você criar uma solução, entenda bem o problema. Eles gastaram 4000 anos, talvez a gente não deva gastar tanto, mas a ideia é mais ou menos essa. Entenda o problema antes de começar a criar a solução. Então, o mecanismo de Antikythera, apesar de ser um computador mecânico, ele ainda era analógico. Os valores de saída dele eram valores contínuos de um ponteiro num painel. Quando a gente trabalha com valores digitais, porém, os computadores mecânicos começavam a usar engrenagens, geralmente com 10 dentes, para representar um valor decimal. Cada posição daquele dente representava um valor de um dígito. E você usava mais engrenagem para representar mais dígitos no número. E uma delas que tinha aqui, a máquina de babagem, essa aqui é ainda mais antiga, ela fornecia resultados como furos numa placa de cobre. Então você imagina o quanto isso era prático. Imagina se cada vez que você mandasse essa mensagem no WhatsApp ou um post no Instagram, ele imprimisse uma placa de cobre com a resposta que você tem, com o texto que você tem ali. Não era algo muito prático de usar. Computadores se tornaram baratos muito recentemente. Tá, okay? Isso aqui, provavelmente ninguém viu, acho que isso aqui eu vi uma vez na minha infância, duas na infância. Isso aqui é uma caixa registradora antiga mecânica. Se você perceber no painel dela, ela tem diversas colunas, no caso aqui 5 colunas específicas, onde cada coluna daquelas é um dígito. Se você contar da parte de baixo até a parte de cima, você vai perceber que você tem 9 botões em cada coluna. Esses 9 botões são dígito 1, 2, 3, 4, 5 até 9, o valor daquele dígito. E você programa um número como 1230, você coloca o dígito 1, o dígito 2, o dígito 3 e não coloca nada no último, que é o 0. Aquela coisa preta na direita é uma alavanca, manivela. Quando você puxa essa manivela, ela vai girar todas as engrenagens e vai rodar um conjunto de engrenagens dentro da máquina que faz a operação de soma. E gira mais um bocado de engrenagem de saída. Aonde está a saída? No painel em cima. Aqueles números que eu tenho lá, 000.00, são números presos em outras engrenagens. Conforme elas giram, ela vai desenhar outro número da saída. Como eu faço para voltar para zero essa máquina, eu não faço a menor ideia. Mas isso aqui é um computador mecânico já digital. Ela trabalha com a informação na forma de dígitos e trabalha com eles em forma decimal aqui ainda. Então, quando eu entro na primeira geração, eu passo a trabalhar agora com valores representados na forma elétrica. Antes eu tinha valores representados mecanicamente, então era botões e uma engrenagem que você puxava, uma alavanca que você puxava para alterar um valor. Um operador muito bem treinado talvez conseguisse fazer uma operação ou duas por segundo. Se você salta para um sistema elétrico, porém, você tem uma válvula, você tem esse elemento aqui que pode comutar agora milhares de vezes por segundo. Então ele pode fazer uma quantidade de cálculos muito maior do que um operador poderia fazer.
Esse elemento aqui específico da válvula, ela vai ter alguns terminais de operação dela e uma coisa muito característica, ela tem um terminal específico de controle que permite que você controle ou que decida a partir de uma tensão elétrica se deve existir ou não condução de eletricidade entre outros dois terminais. Então, nessa época, porém, o pessoal saltou da mecânica para a elétrica e ele não mudou, eles não chegaram ainda à conclusão de que era melhor trabalhar com algo que era só ligado ou desligado. Então, uma das primeiras máquinas que se tinha, o ENIAC, ele usava elétrico, era a válvula ainda, mas ele usava decimal. Cada dígito do ENIAC ele tinha 10 válvulas e somente uma delas estava ligada para representar um valor entre 0 e 9 para aquele dígito. E esse computador ENIAC, então, ele tinha poucos registradores, acho que era 40 talvez registradores, onde cada registrador tinha 10 dígitos somente. Ele representava números em decimal, ele tinha vários dígitos em decimal para cada valor que ele trabalhava aqui. Outras máquinas mais tarde, a série 700 da IBM também trabalhava com válvula. Aqui mostra, por exemplo, uma memória RAM que trabalhava a válvula. Na esquerda tem a representação da válvula em si. É um tubo de vidro, como uma lâmpada incandescente. Eu tenho um filamento aquecido, que é o cátodo, que é quem emite os elétrons. Eu tenho uma grade, que decide se ele passa ou não passa, de acordo com a tensão elétrica. Se a grade está negativa, ela empurra elétrons de volta e não deixa eles passarem. Se a grade está positiva ou aterrada ou zero, ela deixa os elétrons passarem pelo meio. E eu tenho aquela placa, que é o anodo, que é a parte que recebe os elétrons do sistema aqui. Então, note que ela tem esse filamento aquecido. Ela é muito parecida, de fato, com uma lâmpada incandescente. Computadores dessa época, você precisava ligar ele e deixar ele esquentar. Ele demorava para iniciar. Na direita tem uma foto de uma memória RAM a válvula. Se eu não estou muito enganado, cada tubo desses é capaz de guardar incríveis 1 bit de informação. Então, você tem nessa foto aqui uma memória que talvez tenha 100 bits de informação. E note que cada válvula ela é muito semelhante a uma lâmpada incandescente, inclusive na parte do filamento que aquece. A lâmpada incandescente hoje é proibida de comercializar por causa do consumo de energia. Imagina o quanto energia não gastava uma máquina que tem 2.000, 3.000, 5.000 válvulas para fazer a operação dela. Uma coisa que também é curiosidade é que, historicamente, o nome bug que a gente usa no computador vem dessa época. E ele representava literalmente bug, um inseto. Era frequente o pessoal pegar, abrir uma porta, fazer uma movimentação, entrava uma borboleta, ela ia para as válvulas que eram quentinha, morria lá no meio, queimava na placa, fechava um curto e era uma semana procurando um inseto para limpar e remover o bug do computador. Em seguida, a segunda geração foi de novo uma melhoria de tecnologia. Se a gente colocar a 0 com a mecânica, a 1 é a válvula, a 2 mudou o tipo de elemento de condução. Nessa época aqui o pessoal acabou decidindo então separar uma etapa de outra de computação, uma geração de outra, pelo tipo de tecnologia. Mais tarde isso se atrapalhou um pouquinho, mas nessa época ainda funcionava bem. Na segunda geração que eles chamam aqui então, é quando a gente migrou para o transistor. Nota embaixo na foto a figura de uma válvula e a figura de um transistor. Esse transistor você deve ter visto antes talvez. A válvula tem o tamanho de uma lâmpada incandescente, de acordo com a potência pode ser maior ou menor. O transistor tem na faixa de 5 por 5 milímetros. Tá, okay? Então esse cara aqui vai fazer o quê? Ele comuta mais rápido que a válvula. Ele já é mais rápido de frequência, ele consegue fazer mais contas por segundo. Ele não tem o filamento aquecido, ele é completamente de silício. Agora ele não tem mais toda aquela parte complexa de montar. Então a construção dele é muito mais barata, ele ocupa muito menos espaço, ele ocupa muito menos energia. Por consequência, eu posso colocar o mesmo processamento, a mesma capacidade de processamento numa máquina muito menor, ou eu posso colocar uma capacidade de processamento muito maior numa máquina do mesmo tamanho ou do mesmo custo. A série 7000 da IBM e o TX0 do MIT, né, esse Transitorized Experimental Computer 0, também foi criado nessa geração. Aqui tinha algumas coisas que era bem interessante. Veja aqui, isso foi uma afirmação do ex-presidente da IBM, T.J. Watson. Ele disse que o mercado de computadores é de 4 ou 5 unidades. Ou seja, para cada vez que um grupo de engenheiros, você vai pegar 30 engenheiros que passam 6 meses projetando um computador, esse pessoal todinho cria uma máquina, cria um projeto, esse projeto vai vender 4 ou 5 unidades. Então você imagina o custo de um computador para sustentar 30 engenheiros por 6 meses. Okay? O custo de computadores aqui era extremamente alto, era absurdo. Por isso que não existia sequer a ideia de computadores pessoais, era somente a ideia de mainframe. Era uma máquina central para atender um monte de gente. Por volta dessa época também é que o pessoal trabalhava muito com aquela ideia de cartão perfurado. O cartão perfurado nem sempre era o programa completo do computador. Cartão perfurado ele substituía na verdade o editor de texto, que era o mais comum na verdade, era substituir o editor de texto. Ou seja, em vez de você ter um usuário, uma pessoa, usando o computador para digitar o código,
ele usava uma outra forma, uma máquina de escrever, por exemplo, que furava no cartão o código das letras do programa, para evitar que um usuário perdesse, por exemplo, 3 horas ocupando o computador para digitar o código do programa dele. Digitar o código do computador, o tempo do computador era muito caro. Então você tinha outras máquinas mais simples, uma máquina de datilografar que criava furos, que você podia usar pelo tempo que você quisesse e depois te fornecia só um conjunto de linhas de código, um conjunto de cartões para as máquinas rodarem os programas. Na próxima geração foi quando o pessoal pegou e inventou o circuito integrado, a terceira geração aqui. Circuito integrado, na verdade, você já usará algo parecido em circuitos lógicos. É aquela da porta end, um chip que você pluga, por exemplo, numa porta board. Dentro de um chip daqueles, você pode ter uma dezena, uma centena, 1 milhar de transistor nessa época aqui. Então você consegue reduzir de novo muito o volume do sistema. E você cria aqui também, o pessoal começou a criar a ideia de famílias. Como você tinha o problema de você gastava um projeto para vender 6 no computador, ele era muito caro. E era algo muito difícil porque era um único projeto. Então a IBM criou a ideia de família. Nesse System 360, ela começou a criar várias máquinas que suportavam o mesmo programa. Ou seja, elas eram muito semelhantes, mas elas tinham a ideia de mais memória, menos memória, ou ela era um pouco mais rápida ou um pouco mais lenta, mas todas são compatíveis. As máquinas anteriores a essa, cada computador era completamente diferente do outro. Então, cada vez que o pessoal fazia um computador novo, todos os programas que tinham sido feitos eram perdidos. Nenhum programa era compatível. Quando a IBM criou esse 360, ela criou um conjunto, sei lá, 10 computadores, que todos eles suportam o mesmo programa. Alguns rodam mais rápido, alguns mais devagar, alguns com mais variáveis, alguns com menos variáveis, por causa dessa memória. Mas fora isso, um software que roda numa máquina, roda em qualquer outra. Aqui tem um exemplo só para dar uma ideia de tamanho para vocês. Aquele bloquinho em cima à direita é um transistor. A caixinha tem 5 por 5 milímetros. Isso é o que se usava na época do TX0, a máquina transistorizada. Em cima no centro, a gente tem o que a gente chama de chip, que é o circuito integrado aqui nesse caso. Num circuito integrado, pode ter centenas de transistores. Só que o circuito integrado não é a caixa toda. O circuito integrado mesmo é só aquela partezinha bem no centro, que é a partezinha de silício. Todo o resto que tem em volta, esse preto e os pininhos, são somente para que você consiga acessar, para que você, como um ser humano, consiga segurar ele e ver os pinos ou soldar fios para acessar aqueles sinais que estão dentro do chip. Dentro do chip tem uma foto à esquerda. Se você quiser procurar na internet, tem diversas fotos de microcontroladores, de processadores, de memórias, que o pessoal fotografou em microscópios e você consegue observar os transistores dentro do chip. É algo bem interessante. A parte de projetos integrado também tem mais na frente do curso, onde você pode explorar isso um pouquinho mais. E embaixo tem algumas fotos do que era um System 360 da IBM. Você pode ver na foto direita, inclusive, que ele tem a identificação do 360. Note que nessa época não existia, o pessoal não trabalhava muito com um disco rígido, não tinha muita essa ideia. Então a grande maioria da memória era trabalhada com rolos de fita, que são esses discos que aparecem laranja e azuis aqui. Neles você tem dados, neles você tem programas que executam no seu computador. A próxima geração então, que chama de VLSI, o pessoal bota aqui de 80 em diante, é quando você começa a melhorar a tecnologia de circuito integrado. Então você começa a botar mais e mais e mais transistores dentro do chip. E é por isso que eu falei que a nomenclatura, pela variação de tecnologia, separar a geração pela variação de tecnologia, começou a quebrar um pouco aqui. Porque desde lá, de 80 para cá, o que a gente está fazendo é só isso. A gente está pegando mais e mais e mais transistores e colocando cada vez mais deles num chip do mesmo tamanho, ou um chip um pouquinho maior às vezes. Nessa época aqui, porém, mudaram outras coisas. Então, o pessoal começou a perceber aqui, o custo começou a cair bastante, na verdade, e o pessoal começou a vender computadores domésticos como kit. Então você comprava as peças, tu comprava vários chips, tu comprava uma placa, soldava todo mundo, fazia a rodamentação e você montava teu computador. E se você tinha placas, tudo impresso, você comprava e montava. E começou a aparecer um pouco a ideia de ser operacional. O pessoal começou a tomar uma certa noção da importância de software. Quando a IBM lançou o System 360, o pessoal viu que um software podia fazer para rodar em várias máquinas. E começaram a aparecer a ideia sobre isso. CP/M era um operacional super simples. Ele não tinha nada de gráfico e nem sequer interface de texto de direito. Você mandava ASCII para ele mandava ASCII de volta dos códigos da operação que estava rodando. Ele não tinha nem sequer a capacidade de desenhar uma tela de texto com um formulário, por exemplo. Ele era super lento. Esse cara aqui é um dos protótipos da Apple, feito na forma de kit. Perceba a placa, perceba aquele chip na placa, no centro da placa, mais ou menos como você usar em protoboards em semestres anteriores. Aqui tem um protótipo um pouco mais refinado, né? Isso é da mesma empresa que hoje faz o iPhone, que faz o iPad, esse aqui era o iCruises.
Né? Isso, então feito todo de madeira, né? Isso com teclado já mecânico, porém, que hoje voltou para moda, né? Isso, mas era tudo feito na forma de kit. Eles vendiam para vocês as peças e você montava o resto em casa. Era interessante que todos os usuários dos computadores sabiam tudo sobre ele, porque você recebeu só as peças e montou o troço em casa. Então nessa época o pessoal começou a trabalhar mais com software ao perceber a importância que ele também tinha. O CP/M se tornou bastante popular nessa época porque ele te fornecia uma interface de shell. Você podia digitar pelo teclado comandos para ele executar. Não era só mais com cartões. A Apple também criou seus primeiros protótipos nessa época aqui. Inclusive, mais tarde, o Macintosh com interface gráfica, que foi onde ela surgiu a interface gráfica dos computadores. A IBM lançou o PC, baseado num processador da Intel, 8088, logo em seguida 8086. E a partir dele é que a gente criou como fundação para todo o resto dos computadores hoje em dia. Eu não tenho certeza exatamente de como foi que isso aconteceu, mas a BIOS, eu me lembro que ela protegia muito bem o código-fonte da BIOS com direito autoral. Mas a IBM não protegeu tão bem o desenho do resto do computador. Então começaram a aparecer muitas máquinas compatíveis com o IBM PC que tinham BIOS próprias. E isso acabou gerando uma certa uniformidade, porque tinha software agora que rodava para todo mundo que tinha uma máquina parecida com aquela PC. E daí começou a criar uma explosão no mercado, apareceu muita gente podendo usar isso. A IBM tinha um sistema operacional que era específico dela, que só rodava nos computadores delas, e a Microsoft, que apareceu agora, ela comprou a MS-DOS e começou a vender MS-DOS que rodava em qualquer clone de IBM PC. Então a Microsoft, o DOS dela, começou a se tornar praticamente dominante no mercado nessa época. Quando explodiu a ideia de computação PC, todo mundo tinha máquina mais ou menos compatível, apareceu um sistema operacional que todo mundo tinha mais ou menos igual, e aí ela tomou conta do mercado. Tem um filme, Os Piratas do Vale do Silício, que trata dessa história, mais ou menos dessa época, de como surgiu a Apple, a Microsoft, como surgiram parcerias e rivalidades entre elas, que é interessante assistir esse filme aqui. Um exemplo do protótipo do Apple I, né, isso, o mouse clássico dele com um botão, desde sempre até hoje. Né, isso. Uma ideia básica de interface de comando, isso aqui é a interface do DOS, nesse caso específico é um emulador, mas você digita comandos e em vez de você clicar em coisinhas, você roda comandos como, por exemplo, dir para listar arquivos, KBBR para trocar o layout do teclado. IBM e Microsoft lançam o OS/2 Warp, também com interface gráfica, para competir com o Apple. Mais tarde, a Microsoft praticamente copia o OS/2 para lançar o Windows 3.1 alguma coisa. É muito parecido, se você observa os OS/2 e o Windows 3.11, as interfaces, até o desenho das janelas é quase igual. Não é isso? Enquanto isso, a Microsoft desenvolvia, trabalhando junto com o Windows aqui. O Windows disparou, né, isso porque ele rodava em qualquer coisa que parecia IBM PC. O OS/2 acabou caindo em desuso porque ele só rodava em máquinas da IBM e as máquinas da IBM eram sempre mais caras. A Intel continua revisando aquele processadorzinho, criou 186, 286, 386, 486 e assim por diante. A Intel parou de usar o número como 486 e diante aqui, porque ela não conseguiu patentear o número, ele não servia como uma patente, como um registro de marca, era somente um número. Então, tinham outros fabricantes que estavam aparecendo, como no caso a AMD, a SIS e a Cyrix, que estavam criando processadores aqui também com o mesmo número, 486. E o pessoal estava tomando o mercado da Intel. Então, ela, ao fazer a avaliação da máquina nova, ela criou uma marca, um nome, Pentium, que ela usa até hoje em algumas máquinas de mais baixa linha. Então, ela começou a criar aqui máquinas com um nome diferente, porque o número ela não podia patentear. A próxima etapa que eu tenho aqui, a próxima evolução que eu tenho, não é mais uma avaliação em termos de hardware. Né? A próxima relação, a quinta que eu tenho aqui, chama de computadores invisíveis, computação pervasiva ou ubíqua. Quando eu ouvi esse nome aqui a primeira vez, ele me pareceu super utópico, mas hoje em dia ele já está em andamento bem legal. A ideia básica é o quê? Até a quarta geração, a única coisa que um sistema computacional, um sistema digital aqui, trata como entrada de informação é aquilo que você fornece para ela. Então você pede lá raiz quadrada de 4, ele calcula 2 e acabou. Ele vai trabalhar única e exclusivamente com aquilo que você forneceu como entrada. Na ideia de computação pervasiva ou ubíqua, isso quer dizer que a computação está embarcada na tua vida, ela aparece em tudo que está em volta de você. Então esse computador agora ele é sensível a contexto. E a definição de contexto é super ampla. Ela é qualquer coisa que sirva para ajudar a melhorar a qualidade da resposta. Note que é óbvio que a resposta da raiz de 4 é 2 sempre, não tem o que procurar para isso. Mas tem outras perguntas que você frequentemente faz e que outras coisas, além daquilo que você disse, podem ser usadas para responder para isso. Quem aqui usa YouTube sabe muito bem. Você entra no YouTube, ele fornece um monte de vídeos parecidos com coisas que já viu antes, ou que você talvez tenha interesse. Isso quer dizer o quê? Ele vai usar coisas que você não disse explicitamente que você queria ver. Ele vai usar coisas que ele imagina que você quer ver.
Então isso aqui é uma mudança de paradigma. Outra coisa que também acontece nessa ideia de computação pervasiva aqui é que, por ela ser pervasiva e ubíqua, quer dizer, ela está em todos os lugares, ela também é bastante invasiva. Tá, okay? Então o pessoal tem uma certa preocupação aqui com a parte de privacidade. A privacidade meio que morre nessa ideia de computação pervasiva. Eles estão monitorando você o tempo todo. Se você pegar uma hora dessas e entrar, por exemplo, no Mercado Livre e procura lá, mesa de madeira para varanda, tu vai passar 6 meses navegando na internet, vendo propaganda de mesa de madeira o tempo todinho. Tá, ok? Então essa que é a ideia. Você está navegando, ele presume que você quer isso. A computação pervasiva, a ideia de gerar respostas melhores, nem sempre é melhor para você. Frequentemente ela é melhor para alguém que quer vender uma coisa para você. Um exemplo que eu tenho então de computação pervasiva, de onde ela aparece bastante aqui, é o seguinte. Eu estou com fome. Então eu quero uma pizza. E eu peço para o meu celular pizzarias. Nota o seguinte, eu pedi pizzarias. Se você observar no mapa aqui embaixo, se você conhece um pouco o mapa de uma pessoa, vai ver que ele me forneceu diversas pizzarias no bairro do Bancários. Aquela setinha azul que tem ali em cima é o quê? É uma entrada que eu não forneci. O que eu digitei para ele, o que eu passei para ele foi a ideia pizzarias. O que ele recebeu também como entrada, ele não me forneceu nenhuma pizzaria que tem em Nova York, nenhuma pizzaria no Rio Grande do Sul, nenhuma pizzaria na França. Por quê? Porque ele viu que eu estou falando de pizzarias. Pizza é algo que eu vou querer comer. Provavelmente é algo que tem que estar perto, então. Mas perto de onde? Perto de onde eu estou. Onde é que eu estou? Nesse caso específico, na universidade, na minha sala. Então, isso aqui quer dizer o quê? Computação pervasiva, ele vai usar informação de contexto. Quer dizer, não é explicitamente aquilo que você disse. Ele usa aquilo que você disse e qualquer outra coisa que ele consiga usar para melhorar a resposta. Outra coisa que você também consegue concluir daqui é que o Bancários é um excelente lugar se você gosta de comer pizza.